saudar a amada igreja do Senhor, amém? Com a paz, com o amor, com a graça do Senhor Jesus, amém? Que a unção do Senhor esteja sobre nós, a unção que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos renova, que nos aviva, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, mais uma vez na Tua presença, te pedimos o Espírito Santo que sonda a nossa mente e o nosso coração, perscruta o mais profundo do nosso ser, que o Senhor venha nessa noite nos revelar coisas grandes e ocultas que não sabemos com relação a nós mesmos. Senhor, conforme a Tua palavra nos esclarece, conforme a Tua palavra nos ensina e nos revela, Senhor. Porque a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é o espelho, Senhor, no qual está escondida a nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira autoimagem, autoestima, Senhor. E nós queremos nos encontrar no Senhor, na Sua palavra, através da revelação do Teu Espírito, Senhor, para com as nossas vidas. Nós sabemos que tudo já está consumado. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus conquistou a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa, Senhor, vitória plena, absoluta. Somos mais que vencedores. Em todas as coisas nós cremos, Senhor, que já foi tudo consumado lá na cruz do Calvário. E através da Tua palavra, do conhecimento da Tua verdade, a cada dia, Senhor, que conhecemos, aprofundamos, mais livres nós somos, porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então nós te invocamos nessa noite, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Senhor Espírito Santo, trazendo luz com relação à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo 53, amém? Aleluia. Versículo 1, diz assim, ó. Isaías 53, 1, diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aleluia. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, versículo 10, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia, amém? Isaías 53 é um texto que se encontra no Velho Testamento, messiânico, que ele é um texto que profetizava, né, sobre o Senhor Jesus, sobre o governo dele, sobre a vinda dele, sobre a obra que ele faria na cruz, ao nosso favor, amém?
A obra na qual ele levaria sobre si lá na cruz do Calvário os nossos pecados, e juntamente com o pecado, toda a consequência do pecado, né? As maldições, as enfermidades físicas, né? Dores e doenças físicas, né? Dores e doenças emocionais, né? Psíquicas, amém, queridos? Dores e doenças, maldições espirituais. Então, esse texto, Isaías, ele teve, né, uma luz do Senhor, né? E ele profetizou que Jesus viria, amém, salvar, restaurar, curar e libertar o homem. E aqui em Isaías 53 nós vemos, né, vamos dizer assim, vários motivos pelos quais uma pessoa pode ser ferida emocionalmente. Nós estamos ministrando aí na série Edificar sobre crescimento emocional, cura emocional, e aqui ele fala, né, sobre Jesus no versículo 3, que ele era desprezado e o mais rejeitado. Está aí duas causas, né, que geram feridas emocionais terríveis na vida do homem, né, que é desprezo e rejeição, né? A pessoa que é desprezada, vamos falar sobre isso. A pessoa que é desprezada, que é rejeitada, isso gera traumas profundos, né, a nível de alma, a nível emocional. E aí ele fala no versículo 7, né, ele foi oprimido e humilhado, né? Outra coisa que gera ferida emocional é a opressão, né? O que é opressão? É a pessoa viver debaixo de sofrimento, debaixo de necessidades não supridas, né? Humilhação, né? A pessoa que desde a infância, né, ela já cresce debaixo de humilhação, né, debaixo de escárnios, de zombarias. Tudo isso gera, né, distúrbios emocionais, psíquicos graves na vida de uma pessoa. E Satanás, ele é tão covarde que ele aproveita, né, a inocência da infância para gerar essa gama, né, de distúrbios emocionais na vida de uma pessoa. Porque a criança, né, ela na inocência da infância, ela é indefesa, ela não pode se defender, e ali Satanás aproveita para gerar rejeição, desprezo, humilhação, opressão, né? E com isso trazer traumas profundos, né? A nível de alma, a nível de emoção, né? A nível mental e emocional. E nós sabemos que desde o momento que uma pessoa é gerada lá na infância, no ventre materno, Satanás, ele já intenta todo um projeto para destruir a vida daquela pessoa. Lá no ventre materno ele já começa. Às vezes a mãe já rejeita o filho lá no ventre dela, né? Às vezes a mãe passa por muitos, durante a gestação, muitas pressões emocionais, e aquilo é transferido para a criança, né? Às vezes aquela gestação, ela é amaldiçoada, né? E então Satanás, ele começa desde a infância, né? Desde da gestação a gerar esses distúrbios na alma do ser humano, né? Psíquicos, emocionais, né? E nós sabemos que até os 7 anos de idade é formada a personalidade de todo mundo. Até os 7 anos de idade, que nós vamos ser para o resto da vida, é formado até os 7 anos. Então ele aproveita até os 7 anos de idade para gerar o quê? Né? Feridas emocionais, desprezo, rejeição, opressão, humilhação, abandonos, né? E aí cria-se, né, fortalezas, cadeias que prendem a alma do ser humano. Entende? Essa é a ação dele. Uma vez o Senhor nos revelou, né, que Satanás, ele tem um computador lá no inferno, computador, tem um secretário dele lá, né? Então, ele não pode impedir a salvação do homem, o novo nascimento, ele não pode impedir, por quê? Porque ela é pela graça de Deus, ele não pode impedir isso, mas ele, mesmo depois que a pessoa se converte, né, ele tem um triunfo nas mãos dele ainda, qual é? As feridas que ele causou a nível de alma, entende? Vou dar um exemplo para vocês, eu, João Chicar, né? Eu estou aqui, eu vou dar outros exemplos bíblicos também, para nós entendermos melhor. Recebi o Jesus com 29 anos de idade, nasci de novo, estou salvo pela graça de Deus, no meu espírito. Só que eu tenho uma alma, minha alma precisa ser o quê? Como nós aprendemos, ser transformada, ser curada, ser liberta, ser restaurada, amém? Né? Então, a nível mental, a nível emocional, minha autoimagem, minha autoestima. Então,
O que Satanás fez lá na minha infância, quando eu não tinha Jesus? Quando os meus pais não conheciam o Senhor, como nós já falamos, né? Ele usou, às vezes, os meus pais, pessoas, circunstâncias, para gerar as feridas nas minhas emoções. E aí ele criou o quê? Brechas. Brechas a nível de alma. Entende? E aí acontece, o João Chicar recebe Jesus, aquela empolgação, um novo nascimento, né? Aí eu começo a buscar o Senhor, a servir o Senhor de coração, todo empolgado. Aí Satanás chama o secretário dele lá no céu e fala, ó, o João Chicar começou a dar trabalho para nós, ele está crescendo espiritualmente, ele está testemunhando sobre o reino de Deus, muitas almas estão se convertendo, nós precisamos parar ele, nós precisamos dar um jeito nele. Puxa a ficha dele aí no computador e vê que brecha que nós abrimos na alma do João Chicar durante a infância, história de vida dele. O João Chicar lá na infância dele, né, ele teve um problema de rejeição, né? Então vamos levantar agora pessoas, né, no qual o João Chicar vai pregar a palavra, mas elas vão rejeitar ele. E assim ele vai ficar decepcionado e vai parar de fazer a obra de Deus. Entende? Aí Satanás ele usa pessoas para me rejeitar aquilo que a gente ensina, ministra, né? E aí para gerar o quê? Disparar aquela cadeia, aquela fortaleza que ele gerou lá na infância, né? Onde eu cresci fisicamente, mas emocionalmente, aqui essa área que foi ferida, ela não cresceu a nível emocional. Entende? Então, se nós não temos esse entendimento, esse discernimento, o que acontece? Vai ter problema. Vão ter problema. Satanás vai parar a gente. Nós não vamos conseguir viver na plenitude que o Senhor quer que nós vivamos. De ter uma alma livre, de ter uma alma, como Davi fala lá em Salmo, Senhor, tira a minha alma do cárcere, da prisão, e eu te louvarei. Amém? Livre como um pássaro para voar, como uma águia para alçar grandes voos, né? E cumprir todo o propósito glorioso e grandioso para o qual o Senhor nos criou. Nós não vamos viver isso, nós não entendemos esse processo de Deus. Entende? Eu quero dar um exemplo bíblico, né? Davi era um homem que tinha uma autoimagem saudável, era um homem que sabia quem ele era em Deus. No Salmo capítulo 8 ele pergunta, Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Aí Deus responde, Davi tem a revelação no Espírito, né? Onde Deus derrama a luz. E lá Davi compõe o Salmo 8 e ele fala assim, fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste domínio sobre as obras das suas mãos e sobre os seus pés, tudo colocaste. Esse é o homem. Então Davi sabia quem ele era em Deus. Ele sabia disso. A nível de autoimagem, a nível mental. Ele sabia, ele se via em Deus. Né? Davi era um adorador. Enquanto ele estava lá pastoreando as ovelhas do pai dele, ele deitava lá na relva lá, e ficava contemplando, né, o céu, a lua, as estrelas. Amém? E é na presença de Deus, adorando a Deus, que nós temos a nossa autoimagem restaurada. Amém? Davi tinha uma autoimagem restaurada. O pastor me mostra isso na Bíblia, eu mostro para você. Né? Quando Golias desafiou o exército de Saul, todo o exército de Israel tremeu de medo. Viu um gigante, tremeu de medo. Gigante só causa medo em quem não tem uma autoimagem saudável. Quando você tem uma autoimagem saudável, que você tem a sua identidade firmada na palavra de Deus, do Senhor, você não tem medo de gigante. E foi o que aconteceu com Davi. Ele viu Golias e falou, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou lá acabar com ele. Amém, querido? Tinha uma autoimagem saudável. Quem tem uma autoimagem saudável não tem medo. Amém? Tem medo de gigante, de circunstância contrária, de ventos contrários. Ele enfrenta, porque como Davi compôs no Salmo 18, ele fala assim, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus desbarato exércitos. Amém? No Salmo 27 ele fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Né? Ele fala assim, mesmo que o exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, orar, adoração, né? A beleza do Senhor, aleluia. E nós aprendemos que você é aquilo que você adora. Quanto mais você adora a Deus, mais você é restaurado, a imagem e semelhança dele, que é a nossa verdadeira identidade, criados à imagem e semelhança de Deus. Você se torna, né? Você restaura em você a imagem e semelhança de Deus, na qual fomos criados, nós perdemos em Adão. Entende?
Então Davi, ele sabia que ele era em Deus. Tinha uma autoimagem saudável. Só que Davi tinha um problema emocional. Satanás tinha um trunfo nas mãos dele, né? Uma carta debaixo da manga para usar na hora certa para derrubar Davi, entende? E Satanás usou ela. E Davi começa, né? Depois de diversas vitórias de Davi, aquele reinado glorioso, né? E Deus, Davi tinha 4 esposas, se não me engano, não sei quantas concubinas, só que tinha um problema emocional aqui dentro. Uma raiz de rejeição. Vou mostrar para você agora. Uma raiz de abandono. Uma raiz de desprezo. Uma raiz de humilhação. Tinha uma brecha aqui. E Davi, nós aprendemos que quando uma pessoa tem um vazio emocional, ela tenta preencher o vazio com coisas. Né? Uns tentam preencher o vazio com bebidas, outros tentam preencher o vazio emocional, que é gerado lá na infância, por necessidades básicas não supridas. Né? Nós falamos um DVD passado, né? Amor, aceitação, aprovação. Quando isso é negado na infância da criança, ela cresce com esse vazio, ela vai tentar preencher na fase adulta com coisas. Né? Preencher com bebida, com drogas, né? Preencher com bens materiais, com dinheiro, com fama, com sexo. E Davi tentava preencher o vazio com sexo. Tanto é que ele tinha não sei quantas esposas, não sei quantas concubinas, e um dia Satanás preparou uma cilada para Davi. No auge do chamado dele, no auge, no apogeu, né, do seu reinado, olha o tanto que Satanás é astuto. Ele preparou uma cilada para Davi. Por causa de uma brecha emocional que ele tinha, de rejeição. Satanás, Davi, ele olha, né? Vamos levar a parte para nós entendermos melhor. Davi está lá no apogeu, Deus dando vitória para Davi sobre todos os seus inimigos, né? Humilhando os inimigos, né? De Davi, de Deus também, né? Os filisteus, amonitas, moabitas, midianitas, né? Humilhando, colocando Israel como reinado supremo sobre a terra, né? A nação de Israel, né? Na plenitude mesmo, plenitude de Deus. Satanás fala assim, olha, secretário, vê se Davi, nós abrimos alguma brecha lá na infância dele. E Satanás vai ter uma brecha. Olha, lá na infância, o pai dele mandou ele para sentar as ovelhas lá, ó. E nem está preocupado se um leão ia matar ele, se um urso ia matar ele, tá nem se morrer, morreu. O que é isso, queridos? Desprezo. Não, se morrer, morreu, isso não tem valor para nós, não. Isso é o quê? É preterir um em detrimento do outro. O pai de Davi preferia, né, o irmão mais velho, né? Eliabe, né? Mais velho. Davi não, Davi era pequenininho, Davi não tinha nada, como diz aqui em Isaías 53, né? Fala que o Senhor Jesus não havia em Jesus aparência nem formosura que nos agradasse. Não, esse cara aí tem, né? Por isso que quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel, o que Deus fala para Samuel? Samuel não olha para a aparência. O homem vê a aparência, mas eu conheço o coração, aleluia. Entende? Davi não tinha aparência de rei. Desde criança ele era rejeitado. Ele era desprezado. Vai cuidar das ovelhas lá, né? Se morrer, morreu. Tanto é que quando ele vai para Saul falar que ele ia enfrentar Golias, só falou, você está doido, rapaz? Você é pequeno, você nem... tamanho para a guerra você tem. Davi fala, Senhor, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, pegou a ovelha, eu tomei a ovelha da boca do urso e matei ele. Veio um leão, fiz a mesma coisa. E a mesma coisa eu faço com esse incircunciso filisteu. Amém? Então Davi ele era rejeitado, cuidar das ovelhas, né? E lá na solidão da noite, solidão é outro problema, que gera problemas emocionais, sozinho lá de noite, né? Naquele frio ali, única presença que podia confortar Davi era de Deus, amém, queridos? Mas ele cresceu com isso. Né? Davi ele era desprezado, quando foi ungir o novo rei de Israel, o pai dele nem lembrou dele. Gera ferida emocional, desprezo. Não, nem faz caso dele não. Né? Passou 7 irmãos de Davi, né? 7, 8 irmãos de Davi, mas acabou, Samuel falou, acabou seus filhos, Jessé? Oh, esqueci, né? Falta um. Manda chamar ele, porque esse é o novo rei de Israel, aleluia, amém, querido? Só que Davi cresceu com isso. Ele tentava preencher esse vazio emocional
com amor de mulheres. Aí um dia ele viu lá Betseba, né? Cobiçou Betseba, adulterou com Betseba. E aí o reinado dele, ó, veio abaixo. Ele perdeu temporariamente o reinado dele. Olha o que Satanás faz, né? Perdeu temporariamente o reinado dele, né? Os três filhos dele morreram, né? Absalão, Aminon, né? Absalão, Aminon, morreram. E a Tamar teve problema lá, né? Ela foi abusada por Aminon, né? Pessoas até chegaram a apedrejar Davi, a rejeitar Davi por causa disso, né? E Deus falou assim para Davi: Davi, vou aproveitar a ocasião, vou te curar. Eu vou te curar emocionalmente. E Davi, com todas essas perdas que ele teve, queridos, ele entrou em contato com a dor dele aqui dentro, ó. A dor emocional dele. Entende? Quando nós temos perdas, é sinal de que nós temos algum problema emocional. Precisa ser curado. Entende? E Deus falou para Davi, ó, vou curar você agora, Davi. E Davi, ele aprendeu uma coisa, que quem tem uma ferida emocional, um vazio emocional, não tem que ser suprido, tem que ser curado, amém? Não adianta querer ser suprir algo, é um saco vazio, né? Você coloca e não preenche, com coisas, com pessoas, amém? Só o amor de Deus pode preencher, como nós vimos, né? O Senhor é a nossa fonte, nosso manancial, amém? Davi fez o Senhor uma referência a nível de autoimagem, mas ele não aprendeu que tinha que fazer o Senhor como referência, como sua fonte também a nível emocional, amém? Ele devia ter, e o Senhor falou para Davi, ó, você mandou Natan, né, ir lá, profeta Natan, contar uma história para Davi lá, das ovelhas, né, para mostrar o pecado de Davi. Deus falou para Davi, Davi, você pegou a única mulher que o seu general tinha, né, e tantas ovelhas que você tem, Davi, Deus falou, agora eu vou te curar, Davi. Vou te curar. E Deus cura Davi, queridos. Amém? Davi aprende que ele não tinha que suprir o vazio emocional dele com amor de mulheres. Davi tinha que ser curado e preencher esse vazio com o amor do Senhor, como nós vimos ontem. Amém? Nós vimos no TVD. Davi, ele aprendeu, que diz lá em Jeremias, né, que nós começamos o culto hoje, dizendo... Jeremias 2,13, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Deus é o nosso manancial, né? Davi aprendeu quando Jesus diz lá em João 7, 37, 38, quem tem sede, vinde a mim e beba, que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Davi aprendeu quando o Senhor diz lá para a mulher samaritana em João 4, né? Você está com sede, não está? Eu tenho para dar para você uma água viva, que se você beber dela, nunca mais você vai ter sede, que é o vazio. E pastor, como que eu sei que Davi foi curado? 1 Reis capítulo 11, abre aí comigo, vamos ver essa referência. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Isso aqui eu quero ler com você, para você dizer que Davi foi curado, né? 1 Reis capítulo 1, 1 Reis 1. Versículo 1, 1 Reis 1. Não, 11 não. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Olha a cura de Davi aí, ó. Diz assim, ó. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos, procure-se para o rei, o nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei, e tenha cuidado dele. E durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem, versículo 3, formosa. Acharam a bisaga sunamita e a trouxeram ao rei. Olha o 4 agora. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Olha o final agora. Porém o rei não a possuiu. Qual que era o problema de Davi? Mulher. Tentar preencher o vazio com mulher. Aí, Davi, imagina a cena, né? Imagina a cena, ó. Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias,
Envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Imagina a cena, né? O que ele estava vivendo na velhice era o que ele viveu na infância. O cara pode ser um velho, pode ter 100 anos aqui, ó, nesse corpo aqui. Se ele não tiver aqui dentro curado, resolvido, organizado, ele vai ter o mesmo comportamento quando foi gerada a ferida lá na infância. Nós aprendemos que quando uma área emocional é ferida, ela para de crescer. Cresce fisicamente, mas emocionalmente continua com a mesma atitude, com o mesmo comportamento, com as mesmas respostas. E olha, imagina assim, na Bíblia fala no versículo que Davi era velho, né, entrado em dias, eles envolviam com roupas, porém não aquecia. Imagina Davi lá no pasto, lá sozinho de noite, aquele frio, né, sozinho, né, com aquele frio todo sozinho, e ninguém para proteger Davi, consolar Davi, conversar com ele. Entende, queridos? É o mesmo comportamento que ele tinha lá na infância dele, quando estava lá apacentando as ovelhas, sozinho lá do pai dele. E eles colocavam coberto em Davi, e Davi não se aquecia aqui em 1 Reis. Aí eles tiveram uma ideia, os conselheiros de Davi, vamos arrumar para Davi uma mulher, uma jovem, formosa, vamos animar, né, o rei, vamos animar o rei, né? Aí o que eles fizeram? Arrumaram uma jovem formosa, bonita, e a Bíblia fala no versículo 4, que está aqui a prova da cura de Davi, ó. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Alguém podia falar assim, mas pastor, é porque ele já era velhinho, naquele tempo não tinha Viagra, né? Não é não, queridos. Se Davi fosse impotente, aqui a Bíblia não relataria que Davi não a possuiu. Se a Bíblia fala que ele não a possuiu sexualmente, é porque Davi não quis. Ele aprendeu que o problema dele não era suprir com amor de mulheres, o problema dele era ser curado emocionalmente. Amém? Isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo. Eu nunca vi ninguém ensinar sobre isso em cima desse texto. Isso é tremendo. Amém? O Espírito Santo nos revelou essa questão. E a Bíblia fala que Davi foi restaurado pelo Senhor. A Bíblia fala que Davi terminou o seu reinado. Foi restituído o reinado para ele, né, farto de dias, rico, famoso. E até hoje é o rei mais famoso de Israel. Amém? Davi. Tanto é que a estrela de Israel, está lá a estrela de Davi, né, o símbolo. Amém, queridos? Isso é fantástico, né? Essa questão da cura emocional, da restauração plena de Deus na nossa vida, né? Isso é verdade, é fato consumado. Lá na cruz do Calvário, Jesus já levou sobre si as nossas dores, enfermidades e doenças, amém? Espirituais, mentais, emocionais, físicas, Ele levou sobre si e nos curou. Amém? Nós precisamos entender isso. Amém? E pela fé você procurar orar, né, Senhor? Derrama luz na minha vida, por que eu tenho essa atitude, por que eu tenho esse sentimento, esse comportamento, por que às vezes eu sinto uma angústia aqui dentro, né? Eu sinto medos dentro de mim, porque o Senhor me revela, me cura, né? O Senhor Jesus já me curou lá na cruz, Ele já levou sobre si. Nós vimos na Isaías 53 que Ele era o quê? Mais desprezado, mais rejeitado, né? Foi humilhado, né? Foi oprimido, não é verdade, queridos? Foi abandonado, foi traído, né? Foi rejeitado. A Bíblia fala que ele veio para os seus não receberam. Ele veio para o povo judeu rejeitou ele, crucificou ele. A família dele rejeitou ele, entende? Ele levou sobre isso. Tá? Isso gera feridas emocionais em nós. Geram distúrbios emocionais, desarranjos emocionais. E nós perdemos a nossa harmonia, espírito, alma e corpo, que Deus criou para que a gente possa viver como pessoa, essa harmonia, essa paz. A gente perde isso, quando dá essas feridas. E olha, queridos, não existe nenhum ser humano na face da terra que não passou por um problema na infância. Algum outro problema que nós vemos, né, de Adão e Eva decaídos, imperfeitos, e nós também somos. Entende? Todo mundo tem algo a ser curado, a ser restaurado, a ser restituído a nós. Todo mundo. Agora a boa notícia é o seguinte, a boa notícia, né? O evangelho significa boas novas. Se o diabo teve condições
de fazer 1 milhão de feridos na vida da pessoa, Deus tem, Todo-Poderoso, poder ilimitado para curar 1 trilhão, o que for, Ele cura. Amém? Ele cura, e Jesus já curou lá na cruz do Calvário. Jesus quer nos restaurar completamente, totalmente. Amém? Essa é a boa nova. Gente, então nós precisamos entender isso, né? E nos expor a esse processo de cura, de restauração do Senhor a nível emocional, né? Entender isso daí, deixar Deus fechar as brechas, para que lá na frente Satanás não venha usar dessas brechas, como foi com Davi, e de repente prejudicar, né, a nossa vida, o nosso chamado, nossa família, entende? Nós temos que entender isso. E buscar essa cura do Senhor. Amém, queridos? Por isso que existem os desertos que nós ministramos. O deserto é para isso. Né? O deserto é o tempo de preparo de Deus. O deserto é o tempo de Deus restaurar, fechar as brechas. Para que quando Ele colocar você em Canaã, não vai sobrar lá no computador do diabo, não vai ter nenhuma brecha para ele vir te contra-atacar e te derrubar. Amém? E olha, outra boa nova. Cada área que Jesus cura a nível emocional vai sendo deletado lá na sua ficha. O computador do diabo vai sendo deletado. Aí vai chegar um dia que o diabo vai mandar o secretário dele puxar sua ficha lá, né? De feridas que ele abriu, e vai estar em branco. Amém? Você não vai ter nenhuma brecha a nível mental, emocional, o diabo vir nos contra-atacar. Amém, queridos? A Bíblia fala que o propósito de Deus, nós que sejamos o quê? Conservados íntegros, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Totalmente restaurados. Íntegros. Amém? Outro exemplo que a gente vê na Bíblia é a mulher samaritana, né? A Bíblia fala que era necessário, João capítulo 4, Jesus passar pela província de Samaria. E Jesus passa, e aí quando ele chega lá, né, ele senta na beira da cisterna, está lá a mulher tirando água da cisterna. Aí Jesus fala assim para ela: me dá um copo com água. Aí a mulher fala: Senhor, tu és judeu, eu sou samaritana, né? Você nem devia estar conversando comigo, complexo de inferioridade. Porque os judeus são considerados superiores aos samaritanos. Aí Jesus falou assim para ela: olha, mulher, se você soubesse quem está pedindo água, você me pediria, eu te daria de uma água que você nunca mais teria sede. Olha que coisa mais linda, né? Jesus conhece a gente, amém, queridos? A Bíblia fala que o Espírito Santo sonda a nossa mente e o nosso coração. O coração fala de emoções. Amém? Sonda, perscruta, profundezas, para ver se tem feridas lá. E Jesus sabia a ferida daquela mulher. E a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por Samaria, para curar aquela mulher. Uma pessoa. Amém? Jesus, Deus, ao mesmo tempo que é um Deus onipresente, está em todos os lugares, conhece todas as coisas, Ele é um Deus que trata com a gente em particular, amém? Ele foi tratar com aquela mulher em particular, ele e ela. Aí Jesus fala assim para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, eu te daria de uma água, você nunca mais teria sede. E ela pensou que era a nível físico, né? Ela falou: Senhor, me dá dessa água, porque cansa de tirar água da cisterna. Aí Jesus vai e toca no problema emocional dela, na ferida emocional dela. Fala assim: chama o seu marido. Ela falou: Senhor, não tem marido. Tentou esconder, né? Tipo assim, mais um para minha coleção, né? Aquela sede insaciável que ela carregava dentro dela, pode ser por um motivo de rejeição na infância, algum trauma na infância, né? Como Davi. Ela tentava preencher com o amor de homens. Ela falou: eu não tenho marido. E como Jesus era um homem bem resolvido na vida, né? Porque Jesus poderia aproveitar a deixa dela e falar: ó, os dois sozinhos conversando, né? Não tem marido. Jesus podia, né? Se insinuar para ela. Mas o que Jesus falou? Queridos, você disse bem, você não tem marido. Porque você já teve 5. E esse está com você, não é seu marido. O que Jesus quis dizer para minha filha? Enquanto você não resolver aqui dentro, ó, não entender que eu sou a sua fonte. Enquanto você não beber dessa água que eu tenho para te dar, você não vai dar certo com ninguém. Eu falo: nem esse é seu marido. Jesus está falando o quê? Você está no 6º casamento, não vai dar certo nem com esse. Você já viu aquelas grandes estrelas de Hollywood, né? Casa
casa com a pessoa, fica 3 meses e separa. Entende? Casa, separa. E morre na embriaguez. Né? Por quê? Problemas emocionais mal resolvidos. E como... Aí que ela vai tentar preencher com o quê? Com fama, né? com estrelato, né? E não resolve o problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema para a pessoa. Vai matar ela. Esse é o alvo de Satanás. Usar essas brechas para quê? Matar, roubar e destruir. Por isso tem que ser fechado. Por isso tem que ser tratado. Por isso nós temos que ser honestos com nós mesmos, nos amar, né? E falar, olha, eu já passei por isso na minha vida. Eu passei por uma fase na minha vida. Falei assim, ó, enquanto eu não for curado, eu não quero me relacionar com ninguém. Ninguém. Eu era uma cisterna rota. Eu era alguém que buscava suprir, né, meus vazios emocionais, né, com um amor de pessoas. Né? Mas, graças a Deus, amém, que o Senhor me restaurou. Amém, queridos? Estou falando isso porque eu já passei por esse processo. Né? Nós já passamos por isso. A gente entende isso na prática. E Jesus fala para ela, olha, enquanto você não beber dessa água viva, enquanto você não entender que eu sou sua fonte, seu manancial, enquanto você entender que a outra pessoa na qual você vai se relacionar com ela, ela é imperfeita também, ela tem as deficiências emocionais dela, ela tem as carências dela, né? E só eu posso ser a fonte de vocês dois, não vai dar certo. Entende, queridos? Nós temos que entender isso. Muitas vezes a pessoa se casa com a outra, achando que a outra vai resolver vai preencher todo o vazio dela. Não vai. Quem preenche vazio é Deus, amém? A gente acha que outra pessoa vai corresponder a todas as nossas expectativas, e não vai. Entende? Quem corresponde à expectativa é Deus. Amém? Queridos. Expectativas que eu digo assim, a nível emocional. Amém? Às vezes o homem casa querendo achar na mulher a mãe, né? Né? A mãe. Já ouvi casa assim, né? O cara chegava lá, o pratinho estava na mesa, arrumadinho para ele papar, aí tomava banho, a roupinha estava prontinha na cama para ele pôr, meinho, sapatinho. É a mamãe que fazia isso. Véio. Você está casando com a mãe ou com essa mulher? Você quer uma mãe ou quer uma esposa? Entende? E a mulher é a mesma coisa, né? O marido chega em casa, o papai tem que trazer um brinquedinho para ela, né? Que senão, um chocolate. A Gabriela todo dia chega lá, papai, cadê meu chiclete? Entende? Né? Papai, cadê meu chiclete? Né? Entende? Então a mulher às vezes acha que o marido é o pai dela. Ai, você não trouxe nada para mim hoje, não? Você não vai comprar isso, não? Você não vai fazer isso, não? Só cobrança, né? Não é verdade, queridos? E cobrança, nenhum relacionamento se firma em cima de cobrança. Relacionamento se firma em nível de compartilhar, amém? Eu vou compartilhar o que eu recebi de Deus com a minha esposa, ela vai compartilhar o que recebeu de Deus comigo, amém? Nós vamos compartilhar, vamos entender um ao outro, amém? Vamos ver histórico de vida um do outro, para saber detectar os problemas emocionais um do outro, amém? E aí, ser verdadeiros, honestos com nós mesmos e falar, não, vamos curar isso daí, vamos restaurar isso daí. Eu não sou sua fonte, né? A mulher não é a fonte do homem, nem o homem não é a fonte da vida da mulher. Deus é a fonte. Amém? Queridos. Amém? Então, nós temos que entender isso. Nós temos que ser honestos conosco mesmo, senão nós vamos ficar nos enganando. E o segundo mandamento qual que é? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar. Amém? Eu tenho que chegar para mim e falar assim, olha, eu sou honesto comigo, eu preciso ser curado. Se eu não for curado, eu não vou ser feliz. Eu não vou dar certo com ninguém. Tem pessoas que carregam esse vazio, ele é tão grande que, né? A gente fala de amor aspirador. Já ouviu falar disso, Vanessa? Amor aspirador? A pessoa que vai se relacionar com a outra, suga tudo da outra. Suga. Igual você pegar uma laranja, chupar, quando tem mais caldo, só o bagaço você joga fora. Isso é amor aspirador, já viu? Né? A pessoa suga da outra, quando tem mais nada para sugar, ela joga, descarta ela e arruma outro. Por isso que hoje os casamentos são descartáveis, né? Nós vivemos num mundo descartável, né? Não serve mais, joga fora. Né? Entende, queridos?
Amor aspirador, amor sugador, né? A pessoa quer ser o centro das atenções, né? Tudo tem que girar em torno dela e não é assim. Quem é o centro é Jesus, amém? A gente está aqui para compartilhar um com o outro, amém? Para crescer, para amadurecer, né? Amém? Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De repente, como nós falamos, né? A pessoa não pode usar da questão emocional para justificar princípio. Né? Uma coisa é questão emocional, outra coisa é responsabilidade do relacionamento. O homem tem suas responsabilidades, seu cabeça, seu provedor, né? A mulher suas responsabilidades como mãe, como esposa, né? Tem nada a ver com cura. Aí a pessoa, não, é porque eu não fui curada, sabe? Então, eu tenho as dificuldades em ser esposa, tenho as dificuldades, tem que me entender, né? Dificuldade de ser mãe, não, peraí, isso é princípio. Princípio tem nada a ver com cura. Princípio tem a ver com cruz. Eu não quero, eu não estou me sentindo bem para fazer isso, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque é o melhor para a minha vida. É edificando a minha casa na rocha, que são os princípios de Deus, amém? Tem nada, não podemos misturar as coisas. Agora, existe área para ser curada? Existe. Então vamos curar, não vamos usar aquela área emocional para ser uma muleta na nossa vida, amém? Muleta, o que é muleta? A pessoa usa de algo, filho de emocional, a outra tem que entender para ficar, né, como muleta. Apoiando, né, usando aquilo como argumento de desculpa, né, para justificar coisas, uma tomada de posição na vida dela, entende? Isso não é assim. Detectou o problema, Deus derramou luz, derramou a verdade, o que você tem que fazer? Se posicionar, falar, Senhor, eu vou ser curado, amém? Eu não vou ficar mais nessa situação, não. Eu vou ser feliz no meu casamento, vou fazer minha esposa feliz, vou fazer meu marido feliz, vou fazer meus filhos felizes, amém? Queridos, assim que a gente tem, isso tem que ser uma postura, né, de responsabilidade, ser verdadeiro conosco mesmo, amém? Como diz o outro, chamar a responsabilidade, amém? Vocês estão me entendendo? Então aquela mulher samaritana falou, Senhor, né, ela estava, né, esquivando Jesus. Aí Jesus chegou e falou para ela, minha filha, eu vou te ser, como diz o outro, nu e cru, preto no branco. Se você não for curada, se você não entender e não beber dessa água que eu estou te dando, você não vai dar certo com nenhum. Vai acabar sozinho, na solidão. É onde que as filhas de Hollywood acabam, né, sozinha. Aí, coitado, né? Acaba numa overdose de drogas, ou acaba na bebida, né? Cirrose hepática que pode vir, entende? Isso. Então nós temos que ser verdadeiros para a gente mesmo, falar, eu preciso ser curado, e quando eu for restaurado, eu não vou me relacionar com ninguém, porque eu não tenho, presta atenção agora, maturidade emocional para me relacionar. Para se relacionar e estar bem, nós temos que ter o quê? Maturidade emocional. Não é só maturidade física, não. Emocional, principalmente. Amém? Principalmente. Se a pessoa madura, de poder fazer o quê? De saber, vamos dizer assim, está acontecendo um problema, ter a leitura real do problema, da história que está acontecendo. É porque é uma questão espiritual, discernimento é uma questão espiritual, é uma questão de cruz, é uma questão emocional. Tem que ter discernimento. E só tem discernimento e resolve o problema quem tem maturidade emocional. Quem sabe separar as coisas. Quem tem maturidade emocional mistura tudo, né? Já salada a vida dela, né? Não é verdade? As pessoas são casadas e entendem mais isso que eu estou falando. Que é princípio. Amém? Então nós precisamos entender isso, né? Que essa questão, né, emocional precisa ser resolvida. Existem muitas pessoas, a maioria das pessoas são mal resolvidas a nível de alma, né? Sabe que aquela indefinição, qualquer coisa mal resolvida passou é indefinição, né? Não casei, meu marido é melhor que Deus para mim, minha esposa é melhor que Deus para mim, eu não vou achar ninguém perfeito. Se tivesse samaritano, Jesus que definisse isso. Eu já estava no sexto casamento. Na ilusão que encontrar o príncipe encantado, na ilusão que encontrar alguém perfeito, na ilusão que encontrar alguém, né, que fosse resolver todo o vazio emocional dela, não vai achar nunca.
Amém? Não vai achar Deus. Ninguém vai achar isso. Não existe príncipe encantado, história, não existe castelo, casar que não fiz para ser, não existe. Entende? Existe o quê? Nós casamos, temos nossos filhos, nossa família, né? Ninguém é perfeito, vamos crescer, vamos amadurecer juntos e vamos desfrutar do melhor de Deus, amém? Juntos. A pessoa acha que tem um problema emocional, não consegue resolver com a outra pessoa, ela acha que se deixar e achar outra, não vai ter problema, vai ter o mesmo problema. Enquanto que o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Amém? Está aqui dentro. Ó. Tem que resolver aqui dentro. Senão vai levar esse problema para o outro casamento. Como essa mulher samaritana, está no sexto casamento. Jesus falou, nem com esse vai dar certo. Enquanto você não entender que eu sou a água viva para você. Não é a pessoa, eu tenho poder para resolver seu problema. Amém? Eu vou te derramar a luz, te mostrar o seu problema e vou curar ele. Você vai ser uma pessoa livre, bem resolvida na vida. Amém? A melhor coisa que tem é ser livre emocionalmente. Quando a gente faz de Deus a nossa fonte, nosso manancial, você é livre emocionalmente. A melhor coisa que tem é isso. Amém? Ser livre emocionalmente. Amém, queridos? Pessoas que é doente emocionalmente, né? Presas emocionalmente. Aí conhece uma pessoa, gruda naquela pessoa. O amor sugador, né? Carrapato, né? Que gruda, fica sugando tudo ali, né? Ai, você não me deixa não, senão eu morro. Coitado. Se me deixar, eu morro. Se você me deixar, eu suicido. Entende? Isso é doença, vai ser curado. Vai suicidar então, pronto. Entendeu? Isso é doença, tem que ser doente. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Né? Livre. Né? Eu vivo sem o amor de qualquer pessoa, só não vivo sem o amor de Deus. Amém? Esse eu não consigo viver. Amém? Então essa é a verdade. Aí Jesus fala assim para ela, ó. Chama o seu marido. Ela fala, não tem marido. Ela fala, você teve 5. E esse está com você, né, seu marido? Ela fala, Senhor, o senhor é profeta mesmo, hein? Aí ela bebe dessa água viva, é restaurada, e através do testemunho dela, toda a província de Samaria, muitas pessoas em Samaria se convertem, amém? Depois você lê lá em João capítulo 4. É outro exemplo bem claro que a gente encontra na Bíblia. Amém? Isso é tremendo, isso é fantástico, né? A gente vê, né, homens de Deus, né, como Davi, né, homens de Deus como Elias, né, homens de Deus poderosos, mas que tinham problema emocional, né? Elias era outro. Né? Foi usado por Deus para destruir 450 profetas, e quando Jezabel ameaça ele entra em depressão. O diabo vem, né, lá no computador, lá, puxa o cadastro de Elias aí. Tem uma brechinha que nós abrimos aí, ó, a nível emocional de Elias, né? Ameaça. Diante da ameaça, ele entra em depressão. Tem que ser uma ameaça forte mesmo. Tem que ser um rugido bem forte. Né? Aí ele ameaçou, Jezabel ameaçou Elias de morte. O que Elias fez? Foi para a caverna. Aí que Deus foi lá na caverna tirar Elias daquela depressão na qual ele se encontrava, né? Amém, queridos? Interessante que Deus usa 3 elementos lá na caverna para tirar Elias da depressão, para resolver o problema de Elias. Muitas vezes isso acontece com a gente também. Quando Deus quer mostrar para a gente que existe algo a ser curado em nós, para a gente ser verdadeiramente livre das ameaças do diabo, de Jezabel, de quem quer que seja. Né? Ele usa esses três elementos. A Bíblia fala que Elias estava lá na caverna e Deus usou o vento, o fogo e o terremoto. Entende? Muitas vezes Deus vem com ventania na nossa vida. Para que é a ventania? Quando a árvore está velha, a folha está seca, o vento vem e tira tudo que é folha seca da árvore. Amém? Para dar lugar às folhas verdes e novas. Amém, queridos? Eles falam do vento. Vento é isso. Deus arranca tudo. Deus remove da nossa vida tudo aquilo que é palha, para que só o trigo permaneça. Amém? Vento fala disso. Outra coisa que Deus usou lá na caverna com Elias foi o fogo, né? Fogo, Deus
O fogo vem para quê? Para queimar as impurezas da nossa vida. O fogo vem para depurar, como nós já aprendemos. Muitas vezes a gente passa pelos fogos de Deus, mas é para o quê? Como Davi passou, para curar, para restaurar, amém? Purificar. E o terceiro elemento que Deus usou foi o terremoto. Terremoto, para que serve o terremoto? Para abalar aquilo que é abalável na nossa vida. Aconteceu alguma coisa na sua vida, alguém te ameaçou, você ficou abalado, cuidado com isso aí. Porque a Bíblia fala que nós vivemos num reino inabalável, Hebreus capítulo 12. Tudo aquilo que nos abala é porque tem algo abalável aqui dentro. Ó. Elias tinha algo que é abalável, uma ameaça, né? O que é ameaça? Por que a pessoa de baixa ameaça, ela foge? Está com medo de perder. Quem tem Jesus não tem medo de perder nada, porque ele já perdeu tudo para Jesus, amém? E sabe que Jesus é o Senhor, é o dono de tudo na vida dele. Não tem medo de perder nada. Pode ameaçar do jeito que for, não tem medo. Eu já perdi tudo para Jesus, ele é o dono da minha vida. Amém? Então, medo de perder, você não tem medo de nada, de ameaça nenhuma, como foi com Elias. Aí Deus tirou ele da caverna, né? E Elias foi restaurado pelo Senhor também. Amém, queridos? A gente está dando alguns exemplos bíblicos para a gente possa entender esse processo maravilhoso de Deus de restauração. Amém? Emocional, né? Autoimagem, autoestima, né? Onde Jesus já levou sobre si essas dores, enfermidades, doenças e nos sarou. Amém? No próximo DVD nós vamos aprofundar um pouco mais nessas questões aí, né? Na próxima ministração. Amém? E o Senhor vai falar profundamente conosco, vai continuar falando. Porque Jesus fala lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Amém? Eu quero profetizar na sua vida e ministrar a unção do Senhor, a luz do Senhor, que Ele venha derramar a luz na sua vida, nas nossas vidas diárias, que nós precisamos ser restaurados, curados, libertos, amém? Que Ele venha nos restaurar por completo, amém? Que Ele venha deletar, né? Deletar lá no computador do diabo, toda brecha que Ele abriu seja apagada nossa ficha lá, amém? Que todas as brechas da nossa alma sejam fechadas, para que nós possamos ser homens e mulheres íntegros, inteiros, verdadeiramente livres, bem resolvidos na vida, amém, queridos? E que vive o melhor de Deus e serve os outros com o melhor de Deus na vida dele, amém? Porque ele é livre, amém?